Amém? Salmos de número 30. Glória a Deus. São várias as versões, aqui vai ser uma versão diferente da versão de vocês, mas a intenção é a mesma, o significado é o mesmo. Amém? Nos diz assim: eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que os meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. O Senhor tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste minha vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Pois a sua ira dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper da manhã. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabelecestes a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei. Ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu meu socorro. Converteste o meu pranto em dança. Substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo ou sempre. Amém? Amém. Vamos repetir. Vamos repetir esse último versículo, amém? Para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Amém? As palmas no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo muito lindo, um salmo onde pede as misericórdias de Deus, que nos diz a palavra que é a causa de nós não sermos consumidos, não é? Então que a gente possa descansar os nossos corações no Senhor, que a gente possa estar buscando sempre por essas misericórdias, que nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de enfermidade, nos nossos momentos que assolam, possamos estar descansados na sombra do Onipotente, descansados que o Senhor Jesus Cristo está conosco, o Senhor Jesus Cristo é o que nos protege, é aquele que nos livra, é aquele que nos defende, é aquele que nos cura, para que a gente possa, como disse nesse último versículo, dar ações de graças, ou seja, ações de agradecimento ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele fica satisfeito, o coração dele se alegra em ver o servo dele que estava em um problema, estava numa situação ruim, e Ele concedeu o escape, e esse servo ser grato ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou estar louvando os hinos, mas eu acho que eu vou louvar hinos da harpa. A igreja escolhe o número. Vamos ao louvor de número 400, amém? Amém. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Messias. Glória a Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita,
dos problemas, o Senhor sempre apresenta uma solução, o Senhor sempre apresenta uma cura, o Senhor sempre apresenta um escape, amém? E estamos agora, nesse momento, agradecendo por essa misericórdia, por essa graça que nos concede. E mais um louvor, a igreja escolhe, amém? Eu, Washington, Mônica, Kel, 131. Louvor de número 131, igreja, vamos lá, me ajudem. Aleluia, glória a Jesus. Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz de valor em valor, só por Te avançar. Ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim, o caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião, por Teu grande favor, e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males aqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém? Glória a Deus. Outro louvor abençoado, uma letra muito linda, onde fala sobre a gente aumentar cada dia a nossa fé no Senhor e nosso valor sempre, né? Porque é o que nos mantém de pé, a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais outra canção, a igreja escolhe algum número. 42. Vamos ao louvor de número 42, amém? Esse aqui você me ajuda, meu filho, porque esse aqui eu não sou assim, não. Eu conhecimento muito da letra não. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, oh glória, 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 glória por glória coroar.
triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Glória a Jesus. Pastor, se quiser colocar o fundo, fica-se à vontade, fundo musical, porque estarei orando agora. Não trouxe celular? Amém. Estarei orando agora, apresentando a Deus essa primeira parte do culto, os louvores, as nossas vidas, as mensagens que o Senhor trouxe até aqui nesse momento através dessas canções, e apresentar a vida de Mateus, que é o nosso professor, estará trazendo também a mensagem vindo direto do trono dos céus para as nossas vidas. Amém? Feche os vossos olhos, sentados ou em pé, da forma como vocês se sentirem melhor. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, meu Deus, aqui eu, juntamente com a tua igreja, nos encontramos, ó Pai, para te agradecer, Senhor, por essa primeira parte do culto, pelos louvores entoados, para te agradecer, Jesus, pela presença dos meus irmãos que aqui se fazem presente. Senhor, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, bem como também aqueles que têm abençoado esse ministério, aqueles que têm abençoado essa igreja, Senhor, seja de forma financeira, seja de forma amorosa, seja de forma, Pai, da menor ou maior que seja, direto ou indiretamente, com o propósito que essa igreja permaneça de pé, com as portas abertas, que o Senhor venha abençoar cada vida, ó Deus, que o Senhor venha quebrar correntes, cordas, cadeados, que estão, ó Deus, atrapalhando o teu povo de alguma forma, seja espiritual ou materialmente, que por tua graça, por tua misericórdia, o teu povo alcance o escape e o livramento, porque o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. A tua palavra tem vários relatos, ó Deus, onde o Senhor se manifestou, tanto espiritualmente como materialmente, trazendo escape para o teu povo, e o Senhor não muda, ó Deus. Diante de Ti colocamos as nossas vidas, diante de Ti colocamos os ofertantes, os dizimistas, ó Pai, dessa igreja. Abençoa-os, ó Deus, de maneira grande e poderosa, ó Pai, porque eles não estão, ó Deus, entregando, ó Pai, em altares pagãos, eles não estão entregando, ó Pai, nos próprios deleites, nos próprios corpos, mas para a glorificação do Teu santo nome. Assim pedimos que o Senhor os abençoe, Senhor, de maneira grande e poderosa. Pedimos também pela vida do Mateus, que é o nosso professor, e também, ó Pai, estará trazendo a Tua palavra nessa noite, para as nossas vidas, para os nossos corações, que o Senhor venha usar ele de forma grande e poderosa, como sempre tem usado, e que as nossas vidas venham sair daqui, Jesus, edificados do Senhor, para colocarmos em prática todos os dias aquilo que o Teu Espírito Santo traz através dos Seus servos, para aprendermos aqui na Tua palavra, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graça e a paz a todos, amém? Amém. Queridos, vamos continuar a série de exposições dos evangelhos que estão sendo gravadas. Aleluia, glória a Jesus. Nós já estamos no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, hoje nós vamos continuar. Mas hoje é a ocasião em que nós finalmente conseguiremos concluir esse capítulo, o capítulo 21, onde desde o início nós já vimos coisas muito importantes nesse evento, que é a vinda de Jesus para Jerusalém. Nós já estamos chegando no final desse relato do Evangelho, conforme foi escrito.
Mateus. E nós estamos chegando agora nos momentos finais de Jesus, que é quando ele finalmente vai para Jerusalém. Nós sabemos que é lá onde vai ocorrer a sua morte e a sua ressurreição. Mas antes disso acontecer, nós vamos ver Jesus visitando Jerusalém. E nós vamos ver essa visita de Jesus na cidade de Jerusalém sendo ilustrada por uma parábola que ele vai contar hoje. Que nós vamos acompanhar aqui no capítulo 21, dos versículos 33 ao versículo 46. Mateus 21, versículo 33 ao 46. A leitura um pouco extensa. Aleluia. Mas nós vamos acompanhar aqui com calma, com paciência. Nós vamos ver aqui, mais uma vez, sendo ilustrada por Jesus, a sua visita a Jerusalém nessa ocasião que ele está indo para ser morto, para ser sacrificado. Nós já tínhamos visto isso nos versículos 18 a 22, quando ele vai até uma figueira e ela tinha uma boa aparência, tinha folhas, né? Era uma árvore frondosa, mas ela não tinha nenhum fruto. E aí Jesus amaldiçoa aquela figueira, porque aquilo estava simbolizando justamente o que ele estava fazendo em Jerusalém. Ele foi até uma árvore procurando frutos, assim como ele foi até Jerusalém para o dia da sua visitação procurando os seus frutos. E como não tinha, acabou sendo amaldiçoado, aí secou-se. Hoje a gente vai ver mais uma vez ele ilustrando isso através da parábola que nós vamos ler agora. Aqui diz a parábola dos lavradores maus, versículos 33 a 46. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo por quanto o tinham o profeta. Até aqui a leitura, finalizando o capítulo número 21. Bom, aqui Jesus ele vai trazer uma outra parábola, ele vai propor uma outra parábola. E ele vai contar em um cenário onde um homem, que fala pai de família, um chefe de família, ele vai plantar uma vinha, ele vai plantar um vinhedo, um lugar onde ele vai produzir as suas uvas. Ele planta as suas plantas, né, as suas videiras, ele constrói um lagar, ele constrói uma torre, ele coloca pessoas para tomarem conta desse espaço. E como toda pessoa que vai investir, né, na agricultura, ela espera o retorno daquilo que ela está investindo. Uma pessoa lança sementes na terra na perspectiva de que essas sementes vão brotar em determinado tempo, em determinada estação. Aquilo que foi plantado vai
gerar ali os seus frutos, né? O fruto da terra, assim, com trigo e demais outras coisas que o homem planta. Então a perspectiva era justamente essa. Esse homem da parábola que Jesus está contando, que nós vamos identificar ao longo da própria parábola aqui como sendo Deus, né? Ele planta essa vinha e ele espera como retorno obter os frutos daquilo que ele plantou, daquilo que ele mesmo edificou. Ele vai mandar então os seus servos, as pessoas que ele deixou tomando conta dessa vinha, trabalhando nela, para que pudesse ter finalmente os frutos no seu tempo devido. E nós vamos ver que uma visita após a outra de servos, estes são alguns agredidos, outros mortos e outros gravemente feridos, né, apedrejados. E por último, esse senhor, dono dessa vinha, ele vai enviar o próprio filho, o seu próprio herdeiro, na perspectiva de, como Jesus mesmo vai dizer aqui, pelo menos a meu filho, quem sabe eles não terão respeito. Né? Não tiveram respeito pelos meus servos, mas talvez tenham pelo meu filho. Então eu vou enviar ele para ir lá buscar os frutos que eu desejo. Mas, ainda não se contentando, esses homens matam também esse filho e desejam agora tomar posse da herança desse filho, que era a própria vinha, né? Se apoderar dela. E aí Jesus vai dizer que quando viesse o Senhor da vinha, ele daria a paga por toda a maldade que esses homens cometeram. Daria uma morte realmente atroz para eles, à altura daquilo que eles fizeram. Então, uma coisa que nós podemos observar primeiramente com essa parábola aqui é que o dono da vinha, assim como o dono de qualquer faixa de terra onde se realiza algum plantio, ele virá. Ele pode ter deixado tudo nas mãos de trabalhadores, ele pode ter feito tudo acontecer e ter ido embora, ter se afastado. O mais importante é que ele vai voltar, porque ele vai querer contas daquilo que ele entregou nas mãos dos seus trabalhadores. E ele vai querer um retorno daquilo que ele plantou, daquilo que está sendo cultivado, de todo o seu trabalho, de todo o seu investimento. Então, o objetivo disso tudo que nós acabamos de ler nesses versículos é mostrar que Deus ele confiou sua obra a líderes espirituais. E assim continua sendo até o dia de hoje. As pessoas que têm tomado conta dos rebanhos de Deus na igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, pessoas que estão em uma posição de cuidado e de liderança na igreja, são pessoas que estão em posição de liderança espiritual. Então Deus confiou o seu trabalho, o trabalho que deve ser desempenhado ainda nesse mundo por meio do seu povo, a pessoas como essas. Mas ele espera deles o fruto justo, né? Ele entrega nas nossas mãos um devido trabalho, uma devida missão que nós devemos fazer debaixo das suas próprias instruções, debaixo das suas ordens de como deve ser feito para a glória dele, e ele espera que isso tenha sim os seus frutos. Claro que nós precisamos entender que aquilo que ele vai exigir de nós o tempo todo é a fidelidade no nosso trabalho. Pode ser que uma pessoa passe anos e anos e mais anos da vida dela empregando muito esforço em uma determinada atividade no reino de Deus, na perspectiva de que aquilo cresça e se expanda e se torne algo muito robusto, e às vezes não pode ser que não seja desse jeito. A gente vai ver que alguns dos profetas, que inclusive são alguns dos servos que são enviados aqui nessa parábola para buscar os frutos, né, eles tiveram o seu ministério voltado para alertar Israel, levar a palavra de Deus que Deus havia dado a eles, para alertar Israel do perigo que eles estavam correndo espiritualmente. E talvez a perspectiva de muitos desses profetas fosse justamente que a nação desse ouvidos e se arrependesse, quando muitas vezes foi na verdade o contrário que aconteceu. Eles não deram ouvidos e muitos desses profetas acabaram até mortos ou esperaram muito tempo até ver essas profecias se cumprirem, ou nem sequer viram, como é no caso do profeta Isaías, que profetizou sobre a invasão dos caldeus, dos babilônicos, e não foi no tempo dele que isso aconteceu. Então, antes de falar dos frutos que Deus quer que nós demos para eles, é importante a gente lembrar, né, que nós devemos nos manter sempre fiéis no nosso trabalho, mesmo que não aconteça aquilo que nós estamos esperando que aconteça. Né? Que a gente bota uma perspectiva, às vezes, de que o fruto que nós temos que dar para Deus é um resultado realmente muito
grandioso, grandear bastante com isso, e muitas vezes não vai ser exatamente o que vai acontecer. O que Deus vai querer de nós é justamente esse fruto que é a nossa fidelidade a Ele no seu serviço. Mas voltando para a parábola aqui, então nós vamos olhar essa denúncia que Jesus está fazendo aqui, porque no final nós vemos que os fariseus eles vão se dar conta de que Jesus estava falando justamente deles. Então é uma denúncia a ele justamente. Então ele está diante dos principais sacerdotes e fariseus nessa ocasião, ensinando no templo, e conta essa parábola que nós acabamos de ler. Ele usa uma linguagem profética e ele usa baseado lá no que nós vemos em Isaías capítulo de número 5. Nós vemos algo muito parecido com esse mesmo contexto aqui, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, onde Deus é justamente esse pai de família que plantou essa vinha. Só que lá, na parábola de Isaías, né, a vinha era o próprio povo, era o próprio Israel, e que tinha dado não os frutos que ele esperava, que eram frutos bons, mas sim frutos azedos, frutos que não eram bons para o consumo, frutos que não eram bons para a produção do vinho, e portanto todo aquele plantio foi perdido e aquelas árvores seriam todas destruídas. Então Jesus está usando como base aqui o que nós encontramos já lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, onde Israel é retratado como uma vinha e uma vinha de Deus. Então nós vamos aqui analisar verso por verso, para nós entendermos o que Jesus está falando. Versos 33, Jesus começa: houve ainda outra parábola, houve um homem pai de família que plantou uma vinha, circundou-a de valado, construiu um lagar, edificou uma torre, rendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Plantou uma vinha, cercou, construiu um lagar e uma torre. Então, primeiramente, nós identificamos aqui que Jesus está falando de uma parábola. Sempre quando Jesus falava por parábolas, ele falava acerca de verdades espirituais, e as pessoas ou elementos dessas parábolas eram justamente voltados para pessoas que realmente tinham a sua posição espiritualmente falando. Esse dono dessa vinha aqui, com base no que nós acabamos de ver lá em Isaías capítulo de número 5, quem quiser depois possa conferir, é o próprio Deus. Deus é o dono da vinha, que é, nesse contexto aqui, Israel. Ele é esse pai de família que plantou essa vinha, que circundou no valado, que edificou uma torre, que construiu um lagar para a produção do que seria colhido ali naquele vinhedo. Então o dono daquela vinha é Deus. Deus, o Pai, ele é o dono de Israel. Ele fez tudo com excelência e confiou a uns lavradores. Esses lavradores são os líderes do povo, os líderes de Israel, que a gente vai ver no final da parábola, que eles entendem que Jesus estava falando justamente deles através dessas palavras. E a expectativa desse pai de família era justamente os frutos, o fruto desse trabalho todo que ele teve ao construir essa vinha e deixar pessoas tomando conta. E como nós sabemos que é Deus aqui que está sendo ilustrado através dessa parábola, então é justamente isso, ele está à espera dos frutos daquilo que ele mesmo faz, daquilo que ele mesmo produz, a expectativa de frutos espirituais, que é o que nós já observamos aqui o próprio Jesus falando sobre justiça, misericórdia, sobre amor, fidelidade. Ele até replica algo que está escrito lá no livro do profeta Oséias, que é: misericórdia quero e não sacrifícios. Então esses são os frutos que são esperados por Deus. Então Deus ele confia tarefas às pessoas, sejam pais, pastores, líderes, todo o povo dele ao redor do mundo de maneira geral, os cristãos de maneira geral. Nós temos confiado sim da parte de Deus algo para nós cuidarmos do louvor da glória dele, seja como for, seja como pai, seja como irmão, seja como líder, seja como trabalhador, como for, nós temos que produzir esses frutos que Deus espera, porque Ele entrega essas coisas nas nossas mãos, família, trabalho, casa, tudo para que nós tenhamos o cuidado de glorificá-lo através dessas coisas. E o entendimento que isso nos leva é o que nós temos feito com tudo isso que nós recebemos de Deus. Uma vez que nós temos esse entendimento de que tudo que nós temos é recebido dele, nós somos esses lavradores que devemos cuidar dessas vinhas que Deus entrega nas nossas mãos. O que nós temos feito com
com esse trabalho com o qual ele nos entrega nas mãos. Mas continuando a parábola, versículos 34 e 35 a 36, na verdade, diz o seguinte: e chegando o tempo dos frutos, ou seja, o tempo em que aquele plantio já estava maduro o suficiente para poder produzir, depois de produzir já estava na época da colheita, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, que eram as pessoas que ele tinha deixado tomando conta da vinha, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram isso mesmo. Então Deus aqui, mais uma vez, como ele está sendo retratado aqui, ele vai enviar os seus servos, os profetas, mas eles são maltratados e mortos, que é o cenário que Israel se encontrava até então. Justamente lembrando do que nós vimos na carta aos Hebreus, logo no capítulo 1. Havendo Deus, tendo falado de muitas maneiras através dos profetas aos pais, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Israel, até esse presente momento aqui, estava nessa condição. Deus havia enviado os seus servos, os profetas, para transmitir as suas palavras, para transmitir a sua mensagem ao povo. Até o momento em que veio, justamente como o autor dos Hebreus fala, o Filho, que também aparece aqui nessa parábola, como Jesus mesmo vai dizer. Mas esses, na parábola, são maltratados, são rejeitados, mortos e feridos, que é justamente o que acontece ao longo do período em que os profetas são enviados por Deus a Israel. Alguns são mortos, de fato, como a gente vai ver o próprio Jesus mais à frente advertir sobre a morte de um deles, que é o profeta Zacarias. A gente vai ver isso ainda no capítulo 23, nas próximas exposições. É um exemplo desses servos de Deus que foram enviados por ele mesmo e foram mortos. E outros tantos quantos que foram feridos, o profeta Jeremias mesmo, é um exemplo de quem sofreu bastante na mão do povo de Israel durante o tempo em que ele profetizou. Então, essa parte da parábola aqui é Jesus contando a história de Israel até esse presente momento, de como tinha sido e de como ainda haveria de ser. Porque ele vai chegar na parte onde ele fala dele mesmo, o filho desse pai de família que era dono da vinha. Então o padrão vai se repetindo, não foi somente em um momento. Deus envia os seus profetas, eles matam um, eles ferem outro e apedrejam outro, e esse Senhor vai e ainda tem a paciência de mandar outros servos em maior número para colher os seus frutos. É impressionante como nós vemos aqui, Jesus contando a história de Israel por meio dessa parábola, e como Deus ele é paciente. Porque Deus fez exatamente isso. Ele enviava os seus profetas, eles eram rejeitados pelo povo, e Deus continuou falando através de outros profetas que ele mesmo levantava ao longo dos séculos que fomos passando, da história do povo. E aqui esse momento da parábola ilustra muito bem, porque em uma ocasião como essa, o dono de um pomar, de um lugar onde se produzem frutas, ele já tinha tomado uma providência. Então a gente vai ver como Jesus está retratando a história de Israel com Deus aqui, a paciência, a longanimidade de Deus. Quando os primeiros são feridos, e um deles é morto, ele envia outros em maior número, e por fim ele ainda vai enviar o filho dele. Ele, antes de tomar uma atitude final e completa que nós julgaríamos racional ser tomada desde o primeiro momento, quando isso acontece, ele está sendo muito paciente. Então, outro aspecto que nós observamos aqui é da paciência de Deus. Isso mostra como, ao longo de toda a história, desde a queda do homem até o presente momento, e assim será também até o dia da volta de Cristo, como nós temos ouvido os alertas e a palavra de Deus. Deus ele está sempre alertando. Parece que ele levanta os seus servos, parece que ele comissiona a sua igreja para alertar esse mundo do juízo eminente, de que um dia esse Senhor, dono dessa vinha, há de se manifestar requerendo os seus frutos. E ele há de trazer juízo e justiça e vingança sobre todo o mal que foi cometido. A questão é como é que se recebe essas palavras, se com um tom de rejeição, como foi no caso desses lavradores, ou se com mansidão, com amor e com temor. Isso é que fará a verdadeira diferença no final das contas.
Continuando, versículos 37 a 39. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então, por fim, depois do dono da vinha ter enviado servos, a primeira vez eles foram feridos e mortos. Na segunda vez, em maior número, também acontece a mesma coisa. E a gente vai ver mais uma vez esse aspecto da paciência desse dono da vinha, que é Deus sendo representado aqui, quando ele envia o seu filho. Finalmente, ele mesmo na pessoa do seu filho para resolver essa questão. Na história do povo de Israel, Deus vem na pessoa de Jesus Cristo. Ele não vem mais através dos profetas, ele não vem mais através de teofanias, ele não vem mais através de visões ou sonhos, ele vem agora pessoalmente na pessoa do seu próprio Filho, Jesus. E aqui Jesus está falando claramente dele mesmo, quando ele fala: então enviou-lhes finalmente o seu Filho, dizendo: pelo menos terão respeito ao meu Filho. Jesus está falando da sua própria pessoa, dele mesmo. E aqui nós vemos mais uma reação violenta, grotesca, sem nenhuma razão e completamente cheia de orgulho e de egoísmo, quando esses homens, vendo esse herdeiro, vendo esse filho, decidem então matá-lo para se apoderarem do que seria dele, que era a vinha. Ele é o herdeiro daquilo que o Senhor, dono daquele pomar, possuía. E a gente vê como o coração endurecido sempre rejeita a autoridade de Jesus. Lembrando que algumas mensagens mais atrás a gente vai ver sobre essa autoridade dele sendo questionada, nos versículos 21 a 27, que nós acompanhamos aqui no último domingo. E um coração que é endurecido, um coração que ele é averso a Deus, um coração que não é tocado pelo Espírito Santo, ele sempre vai rejeitar a autoridade de Jesus, como esses homens fizeram. E mais uma vez lembrando, eles não foram questionar Jesus sobre a sua autoridade porque eles estavam interessados em saber de onde vinham, ou porque eles queriam fazer parte daquilo que Jesus realizava, mas porque eles se sentiam ameaçados por Jesus, e porque eles queriam Jesus fora do sistema deles, fora do que eles haviam, eles estavam ali construindo, que era justamente esse contexto. Eles já estavam se apoderando daquela vinha, eles eram pastores e líderes ali do povo de Israel. Então eles já se achavam como donos daquele povo, donos dentro daquele sistema religioso, é o que eles já estavam fazendo. Então eles não estavam interessados na autoridade de Jesus, até porque eles não a reconheciam. Eles faziam justamente aquilo que as pessoas que são citadas lá no Salmo de número 2 faziam. Eles tentavam desatar as cordas que estavam sobre eles. No mesmo Salmo, nós vamos ver uma ordenança do próprio Deus dizendo: beijai o filho para que não se ir no caminho. Essa é a vontade de Deus para todos, de que todos estejam prostrados diante do seu Filho Jesus Cristo. Isso é revelado tanto no Salmo 2 quanto ao longo de toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento. O coração endurecido, então, ele sempre vai rejeitar a autoridade de Jesus. E ainda hoje, nós vamos ver pessoas que desejam o reino de Deus, só que sem o rei, sem a autoridade maior e suprema desse reino que é Jesus Cristo. Continuando nos versículos 40 e 41, nós vemos o seguinte: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Então Jesus chega aqui no ponto máximo da sua parábola. Esse Senhor da vinha, ele envia os seus servos, eles são rejeitados, envia de novo, são rejeitados, por fim ele envia o filho, na perspectiva de que pelo menos o filho respeitasse, e o filho é morto. E aí Jesus pergunta: o que vocês acham que vai acontecer agora que isso tudo já se sucedeu? Agora, por fim, até o filho do dono da vinha foi morto por eles. O que vocês acham que vai acontecer? E a resposta está aqui: ele vai dar uma afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo deem os seus frutos. E como Jesus está falando de Israel e de tudo que ele está vendo ali em Jerusalém,
é justamente isso que ele vai profetizar, a gente vai ver no capítulo de número 24, que acontece no ano de número 70, cerca de pouco mais de 30 anos depois que Jesus está dizendo essas palavras aqui. Lá no ano 70 tem a invasão do Império Romano a Jerusalém e a Israel, e os judeus que não foram mortos tiveram que fugir daquela terra, e aquela terra ficou desocupada por muitos e muitos séculos, passando pelo domínio de muitos outros reis e poderes. E foi isso que aconteceu. Deus tirou daqueles homens, daquele poder, daquele sistema religioso que estava implementado por eles, o poder que eles tinham, e arrendou a outros. A gente vê então que aquilo que havia sido dado a Israel agora passou a ser dado aos gentios. E o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje é justamente isso. Nós somos esses lavradores que Jesus está falando aqui, que tiveram a dádiva de receberem o cuidado dessa vinha para dar os frutos no lugar daqueles que foram rejeitados por ele lá naquele tempo. Nós vamos ver essa mesma ilustração muito parecida com o que Paulo fala lá no capítulo 11 acerca da oliveira que dava um bom produto, um bom fruto, da oliveira brava, da qual nós éramos, nós que somos gentios, éramos dessa oliveira brava e fomos enxertados na oliveira boa. Então é basicamente a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Uma coisa que nós observamos claramente com isso é que quando Jesus questionou quando o Senhor da vinha vier, o que ele fará a esses lavradores? E a resposta já era mais do que óbvia, já era mais do que evidente aqui, que ele traria justamente o castigo sobre aqueles homens por conta disso. E isso é uma coisa muito séria, que infelizmente vem sendo ignorada, negligenciada em muitas denominações, já não se fala mais sobre isso, que é justamente sobre o juízo de Deus, sobre o grande dia do Senhor, que é falado, inclusive no livro dos profetas, nós estamos citando os profetas aqui com muito rigor, ao ponto do próprio Deus dizer: vocês estão achando que esse dia é um dia de alegria para vocês? Não, para que ele está falando para os rebeldes aí nessa ocasião. Para os salvos é um dia realmente de alegria, mas para quem está num caminho de impenitência, esse dia não significa algo bom, significa muito ao contrário, é um dia de queda, um dia de ruína, é um dia realmente ruim para aqueles que estiverem impenitentes. Por quê? Porque é mais do que certo que o Senhor da vinha vai vir, ele vai voltar. Ele pode ter ido embora, como Jesus vai dizer. Ele foi embora, plantou a vinha e deixou na mão de outras pessoas, mas ele vai voltar para vir querer os seus frutos. E se ele encontrar situações como essas aqui, essa resistência, esse orgulho e toda essa violência que vem sendo feita aqui, que Jesus vai descrevendo, o que restará é justamente aquilo que está na resposta no verso 41, dará afrontosa morte aos maus. E claro que mais do que a morte, que é consequência do pecado, é o que vem depois da morte para aqueles que permanecem impenitentes, que é chamado lá no livro de Apocalipse de segunda morte. E essa não é uma morte onde a pessoa simplesmente apaga ou deixa de existir ou perde a sua consciência, não, ela permanecerá consciente plenamente, experimentando tudo o que Jesus descreve aqui mesmo nesses evangelhos, que é dor, ranger de dentes, trevas, um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre, destacando que é um lugar de sofrimento perpétuo, de sofrimento eterno, infindável e inimaginável, um lugar completamente cheio de horrores. Essa é a realidade. E nós precisamos voltar a trazer sempre, nós sempre temos o esforço de trazermos essa mensagem aqui, mas para a igreja de maneira geral, ao redor do mundo, resgatar essa mensagem, porque isso é muito sério. Tem muitas pessoas que lá naquele dia vão ser surpreendidas, achando que estão fazendo a obra de Deus, que estão no caminho certo, como esses líderes que Jesus está repreendendo aqui, pensavam que estavam, e no final vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas continuando, versículo 42 a 44, diz o seguinte: diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á,
e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus está fazendo uma referência aqui ao Salmo 118, no versículo 22, onde estão escritas essas mesmas palavras que ele cita aqui no versículo 42. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Então ele está citando o Antigo Testamento aqui para falar sobre o que ele está tratando logo em seguir. E ele mesmo é essa pedra. Ele mesmo é essa pedra que a gente vai ver lá também mais à frente, nas cartas de Pedro, ele se referindo a Jesus como sendo essa pedra angular que une todas as pedras vivas, que somos nós, os crentes, que formam esse grande edifício que é a igreja. Então Jesus ele é essa pedra de esquina, ou uma pedra angular, que é uma pedra que era colocada num ângulo que servia para unir as duas paredes, né, os dois ângulos de uma determinada edificação. Ele fala, é a pedra que seria inclusive rejeitada, né? Os edificadores rejeitaram. Aqui é inusitado, os edificadores, as pessoas que estão construindo, são justamente os que estão rejeitando a peça mais importante da edificação. Então, quando Jesus ele conta a parábola, ele fala sobre esse filho que é morto por esses lavradores, ele cita o Salmo 118, que a pedra angular é rejeitada pelos edificadores, ele está tratando justamente com eles, com os fariseus, os líderes sacerdotais desse tempo. Porque eles deveriam pelo menos ser esses edificadores, essas pessoas que trabalhavam em prol da construção do reino de Deus nesse mundo. Mas estavam rejeitando a peça mais importante dessa edificação, que era a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. E ele vai dizer qual é a consequência dessa rejeição. Quando ele fala que ele diz, e quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, ou seja, ficará reduzido em pedaços. Aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. Quem tropeça nela é despedaçado, e quem for esmagado por ela será feito em cinzas. E a aplicação disso é que a decisão sobre Cristo é inevitável. Jesus ele é a rocha da salvação, como nós dissemos, mas à luz dessas palavras ele também vai ser a rocha da perdição. Ele vai ser uma pedra onde muitos tropeçarão. Vai ser uma pedra que para nós, os que cremos, a sua igreja ao redor do mundo, ele é salvação, ele é edificação, mas para os que rejeitam é a perdição. Ele opera nos dois modos. A gente pensa que Jesus opera somente na salvação, mas Jesus também vai operar na perdição do perdido. Como Deus, e como Deus é soberano, ele vai operar nos dois campos. Ele vai operar para salvar, e ele vai operar também para condenar. É isso que ele está dizendo aqui. Então a decisão sobre Jesus ela vai ser inevitável. Seja essa pessoa decidiu estar com ele e assim será salvo, ou se a pessoa simplesmente o rejeitou, portanto, ela também não vai ter como evitar as consequências dessa escolha. Então a decisão sobre Jesus ela vai levar a algum rumo. Ela não vai ser algo que vai ser imparcial. Ela vai ser completamente inevitável. Isso vai depender de como o seu chamado é respondido. Versículos 45 e 46 diz o seguinte, já no final. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entendeu que falava deles. Pretendendo prendê-lo, recearam o povo por quanto o tinham por profeta. Então, finalmente, esses homens entendem que Jesus está falando deles, até porque agora ele se dirige diretamente a eles. Quando ele fala, vocês não sabem o que diz a Escritura, ele cita lá o Salmo 118. Então, eles já percebem que Jesus estava falando com essa parábola que era deles, os fariseus e os sacerdotes. Né? Mas a gente vai ver que em vez de arrependimento, em vez diante desse alerta que Jesus está fazendo, em vez de arrependimento, de mudança de pensamento, de uma nova postura, de um reconhecimento, de uma mudança de atitude, a gente vai ver que eles ainda endurecem mais ainda o coração. Porque vai dizer, pretendendo prendê-lo, recearam o povo quando tinham o profeta. Depois dessa ocasião, eles desejavam então que Jesus fosse preso e fosse morto. O texto não fala que eles queriam que Jesus morresse, no versículo 46. Mas, obviamente, depois quando a gente vai ver isso acontecer, eles queriam Jesus morto mesmo. Então, a gente vai ver a dureza do coração daqueles homens, como ela foi até as consequências finais. E que eles realmente cumpriam os requisitos daquilo que Jesus estava
destilando ao longo da sua parábola, que eles eram realmente pessoas impetuosas, mas perversas, orgulhosas, duras, e que estavam dispostas a ir até mesmo às consequências mais graves, como por exemplo o assassinato do filho do dono da vinha que eles cuidavam. E não temeram diante do alerta que Jesus faz quando ele pergunta: quando vier o senhor da vinha, o que vocês acham que ele vai fazer? A resposta era óbvia, não precisava nem da resposta do que nós vemos no versículo 41. Era claro que o senhor da vinha ia trazer vingança, e vingança penosa e pesada sobre aqueles homens. Uma vez que eles entenderam que Jesus estava falando deles através da parábola, ao invés de se arrependerem e procurar entenderem pelo próprio bem deles, pensando nas suas próprias almas, nas suas próprias vidas, eles decidem então que definitivamente Jesus era uma ameaça, que ele precisava o mais rápido possível ser preso. Ele deveria ser, para eles, uma ameaça a ser detida até então. E com base nisso que nós vimos aqui, primeiramente isso já se cumpriu quando Jesus disse que o reino seria dado a quem desse os seus frutos. Realmente, o que era antes pertinente só à nação de Israel, hoje em dia agora é pertinente a todo mundo no meio daqueles que creem em Jesus Cristo. Nós temos crentes em todos os lugares do mundo. Lá em Apocalipse vai aparecer Jesus sendo louvado, porque ele comprou para Deus pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Seu povo não é mais uma nação exclusiva, não se concentra mais em uma porção territorial do mundo, mas está em todas as partes do mundo onde o seu evangelho é pregado, o seu nome é invocado e há arrependimento para a remissão de pecados. Isso aconteceu. Israel perdeu essa preeminência que tinha no Antigo Testamento de ser a nação que era a nação escolhida de Deus entre os povos para ser portadora das suas promessas, da sua revelação e da sua palavra. E agora esses frutos são gerados por outros povos, por outras nações, a quem Deus designou depois disso tudo. Diante disso, uma vez que nós vemos que Jesus falou e ele foi muito assertivo no que ele disse, que essa vinha seria tirada desses lavradores e arrendada a outros que dessem seus frutos, é uma forma que nós vemos claramente que Deus cumpriu o que ele falou através de Jesus nessa parábola. Se Deus foi tão fiel e tão minucioso para cumprir, por que ele não seria para cumprir o resto? Porque da mesma forma, ainda existe, mesmo no meio desse povo, que se chama como povo de Deus ao redor do mundo, existem ainda os que Jesus vai apontar lá no capítulo 13 desse evangelho, que é o joio. São as pessoas que estão infiltradas no meio do povo de Deus, mas não são, de fato, povo de Deus. Se Deus cumpriu o que ele havia dito, de que ele traria juízo sobre aqueles lavradores maus, por que ele não cumpriria sobre essas pessoas que da mesma forma agem do mesmo jeito, em contínua rejeição do que é dito por Deus através dos seus servos, dos profetas, e inclusive dito através do seu Filho Jesus Cristo, que é a autoridade maior no meio do seu povo. Obviamente, essas pessoas também, à semelhança do povo de Israel, sofrerão um rigoroso juízo da parte de Deus. Podem não sofrer nesse mundo, podem se sentir seguras, como os fariseus e sacerdotes se sentiram no tempo deles, mas essa segurança acabou no momento em que eles faleceram, que morreram. E, de igual modo, para essas pessoas que têm essa segurança vai falhar e cair totalmente naquele grande dia. Seja por ocasião da morte, seja por ocasião da volta de Jesus. Essa passagem ela é muito vigorosa e muito séria, para que nós tenhamos, olhando para isso aqui, o compromisso, o posicionamento que é necessário para que nós possamos realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer com seriedade, com compromisso, com fé e com a mesma disposição a qual nós fomos chamados no início. Porque a gente vai ver Jesus repreendeu uma igreja lá em Apocalipse porque ela tinha perdido aquele vigor que ela tinha no início. Ele vai dizer: volta à prática das primeiras obras. Isso aqui deve ser para nós um alerta. Nós, hoje, que lemos essa passagem, um alerta para que nós possamos avaliar o nosso caminho e saber se nós estamos como bons lavradores, como bons servos enviados por esse Senhor, que é Deus, dono dessa grande vinha, ou se nós estamos como esses homens que não tinham nem um pouco de temor,
A gente vai ver que eles matam os servos e por fim vão até as últimas consequências e matam o filho. Não tinham nenhum temor e ainda queriam se apossar de algo que claramente não era deles. Quando ele vai dizer, apossemos-nos da sua herança, que era justamente o que os líderes de Israel pensavam. Eles pensavam que já eram como os maiorais, os príncipes do povo, eles eram como os donos, uma pessoa que manda, uma pessoa que faz o que bem desejar. Mas essa grande obra, né, o reino de Deus que se propaga pelo mundo através da sua igreja, ela tem um dono. Esse dono é o próprio Deus e o seu herdeiro é Jesus Cristo. E dessa forma ele também espera de cada um de nós, de cada uma das pessoas que comissionou esse trabalho, seus frutos. Nessa ocasião aqui, Jesus tinha ido até Jerusalém e não encontrou nenhum dos frutos desejados. Ele não encontrou justiça, ele não encontrou misericórdia, ele não encontrou paz ali naquele local, fidelidade, retidão, bondade, honestidade não foi encontrado em Jerusalém. E poucos anos depois, Jerusalém sucumbiu na invasão romana e aconteceu tudo aquilo que nós vemos Jesus dizendo aqui nessa parábola e lá no capítulo 24 que nós ainda vamos acompanhar. E para que nós não incorramos no mesmo caminho, a gente deve olhar para essas palavras com um olhar crítico sobre nós mesmos, para saber se estamos realmente lidando com o serviço de Deus de maneira honesta, justa e piedosa, ou se estamos apenas cumprindo a nossa tabela e esquecemos do mais importante que Deus exige de nós, que é os frutos desejados naquilo que Ele mesmo nos comissionou. Amém? Lembrando que isso aqui nos lembra claramente da volta de Jesus. Jesus virá, o Senhor dessa vinha virá a esse mundo. Nós não sabemos quando, se cedo, se tarde, esperemos que cedo, mas Ele virá. E mesmo se nós não formos uma geração que vai ver vindo nas nuvens, ainda assim nós morreremos algum dia. Essa é uma realidade muito clara na qual nós estamos muito certos. E na ocasião da morte, como diz o autor aos Hebreus, ele vai dizer que está ordenado ao homem morrer somente uma única vez, vindo depois disso o juízo. Quem vem logo após a morte não é meramente um descanso ou qualquer outra coisa, uma reencarnação, nada do tipo. Vem um juízo. A pessoa já vai comparecer diante de Deus. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Está escrito também nas Sagradas Escrituras. E ela vai justamente para passar por esse momento, por essa exigência que é feita pelo Senhor da vinha dos seus frutos. Se nada tivesse a ser dado, a ser apresentado naquele grande dia, condenação. Condenação sem revogação, sem volta, absolutamente nada. Queridos, vamos refletir nessas palavras e vamos orar. Orar a Deus com uma petição insistente mesmo, para que nós sejamos mantidos por Ele até a sua volta, até aquele grande dia, nessa fidelidade que Ele exige, nesse trabalho, nesse serviço, com empenho, visando os frutos que Ele deseja. E os frutos não diz tão respeito quanto aos resultados daquilo que a gente está tentando realizar, mas os frutos que são operados em nós, enquanto nós estamos trabalhando. Esses são os frutos que esse Senhor, dono desse pomar, está desejando. Ele não está desejando que nós conquistemos o mundo todo, que nós consigamos atrair multidões e mais multidões de pessoas mundo afora, que nós tenhamos milhares e milhares e milhares de almas para apresentar naquele grande dia como ganhas através da nossa pregação. Então, Deus quer que nós sejamos fiéis e leais a Ele, que nós continuemos amando Ele de todo o coração, amando o próximo como a nós mesmos, dando ouvidos a cada palavra que Jesus disse, e a cada palavra que Ele mesmo vai destinar através de toda a Escritura, e se mantendo firmes na fé, com a mesma confiança e mesma empolgação do começo. Esses são os frutos que nós devemos dar para Deus. O amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a bondade, a mansidão, todos os frutos que a gente vai ver lá em Gálatas capítulo 6. Então nós trabalhamos nessa linha e os resultados que realmente importam para nós não é se nós vamos conseguir alcançar além das nossas fronteiras, mas o que vai ser operado e gerado em nós através do Espírito Santo. Esses são os frutos que Ele deseja que nós tenhamos. Vamos orar nessa noite?
Senhor que é o Criador dos céus, da terra, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. O Senhor constituiu sobre este mundo um povo. Por meio desse povo, o Senhor deseja propagar o seu Evangelho, expandir o seu reino, assim como o seu Filho Jesus ensinou na oração. Nós devemos pedir que o seu reino avance, cresça, se expanda. E o Senhor comissionou cada um dos seus servos, cada um daqueles a quem o Senhor chamou para trabalhar nessa grande obra, uma missão, um trabalho. E o Senhor espera que esses frutos desse trabalho sejam dados, sejam apresentados diante do Senhor e sejam apresentados em qualidade. Deus, nós sabemos que nós, na nossa própria capacidade, na nossa própria humanidade, na nossa pequenez, na nossa pecaminosidade, no quão mínimo nós somos, nós não conseguiremos trazer e apresentar ao Senhor esses frutos que o Senhor mesmo deseja, esses frutos que o Senhor espera que nós produzamos. Nós não conseguiremos, nós não temos força, nós não temos capacidade. Como seu Filho Jesus mesmo vai dizer que Ele é a videira verdadeira, e o Senhor mesmo é o lavrador. E sem Ele nós nada podemos fazer. Como Ele mesmo vai dizer nas suas palavras. Tudo que Ele quis dizer foi exatamente o que Ele disse. Sem Ele nós nada podemos fazer. E sem Ele nós não podemos nem mesmo chegar a Ti. Como Ele mesmo vai dizer, ninguém pode chegar a Ti, Pai, se o Senhor mesmo não o trouxer, não o levar. Nós pedimos o Senhor que espera de nós esses frutos, o Senhor que espera de nós essa fidelidade, esse amor, esse cuidado, esse zelo na sua obra, esse zelo na vida pessoal. Nós pedimos que seja o Senhor mesmo a produzir em nós esses frutos, que o Senhor seja o nosso lavrador, que o Senhor seja aquele que nos poda, que cuida de nós, que cuida dos nossos passos, das nossas vidas, porque sem Ti nós nada conseguiremos fazer.